Dentro do Varejo na APA Show 2023. Este episódio foi gravado no estande da InWave durante a feira APA Show. A InWave é uma empresa desenvolvedora de tecnologia para o varejo com foco no aumento da eficiência operacional e patrocinadora exclusiva do podcast PDV. Olá, eu sou Gustavo Carré, direto da APA Show 2023 para o PDV. E hoje, no último dia, eu estou conversando com a Rosiane Caminha, especialista em inventários, em perdas e principalmente em operações de varejo. Lógico, falando aqui da APAS Varejo Alimentício. Rose, muito bem-vinda de novo aqui no PDV. O que você está achando da APAS? A gente já está agora nos finalmente. O que você está achando da feira? Fantástica, né? Tudo bem, Gustavo? Obrigado novamente pelo convite, mas uma grande feira, né? Não esperava menos. A gente teve aí o segundo ano pós-pandemia e realmente me surpreendeu desde o primeiro dia com o volume de pessoas considerável. Os estandes maravilhosos, por sinal, parabéns, né? Receberam mais uma prêmio, vez. Né? Mais uma vez. Meus parabéns. Rose, a gente vai falar aqui de um assunto que eu acho que deve estar no topo das prioridades de qualquer empresário, e no varejo não é diferente, que é a lucratividade. E lucratividade sob um ponto de vista também de perdas, que é aquela busca do equilíbrio entre expor mais os produtos e ficar mais sujeito a possíveis perdas, ou confinar os produtos e vender menos, né? Como é que fica? O que a gente tem que fazer? Que tipo de análise a gente tem que fazer para buscar esse equilíbrio entre lucro, aumentar o lucro, né, dentro desse cenário e não nos expormos tanto? Então, Gustavo, um ponto interessante é que o profissional de prevenção de perdas ele vem passando por um amadurecimento já faz algum tempo, onde ele deixa de focar na prevenção de perdas só no produto e ele passa a entender e a olhar para a empresa como um todo, ou seja, a visão dele é mais estratégica, é mais holística. E uma proximidade que vem acontecendo nos últimos anos é essa relação entre a área comercial e a área de prevenção de perdas. Um ponto importante é que a gente tem que entender que quando você perde venda, você também está tendo perda, só que é um outro tipo de perda, que é a perda financeira. É um tipo de perda que não vai aparecer, né? E aí você tem um risco maior. Ela vai aparecer estrategicamente no longo prazo, mas no dia a dia você não enxerga. E você não vai ter uma perda que a gente não mede, que é a perda do cliente. Essa ainda é pior. Entendeu? Verdade. Então, o que a gente poderia dar como exemplo aqui para facilitar, que você bem já citou? O que a gente pode fazer para que a gente garanta um aumento de lucro, também com a visão de prevenção de perdas? A gente pode utilizar os recursos que tem no mercado. Então, eu preciso entender que para que a empresa se mantenha, eu tenho que ter mais lucro. Que esse é o objetivo final da empresa. Se eu confinar todos os produtos, lindo, não vai ter perda, mas também não vou vender. Então, mas ainda tem profissional que pensa que esse é o sonho. É bom para ele, mas não é bom para a empresa. Isso, aí se não é bom para o negócio. Se não for bom para o negócio, não vai ser bom para ele, porque aí não vai ter emprego. É verdade. Então, é esse profissional que precisa entender que tem que ter um patamar acima. Ele tem que estar maduro para ter um patamar acima. Existe um instrumental também hoje de tecnologia, de capacitação, treinamento, Exato. Enfim, existe muitos recursos para que, vamos dizer assim, a maior exposição do produto, você desconfinar o produto, não provoque um abalo no resultado, né? Não, existe um entendimento dentro dos profissionais de prevenção de perdas que eu posso sim aumentar a minha perda, se no final o meu resultado for melhor, a minha lucratividade for maior. Não entendi, gente. Você está dizendo que pode vir aumentar a sua perda? Sim, pode sim. Se você fizer a balança e entender que antes, quando era confinado, você tinha um resultado e depois, quando você desconfinou, a sua venda subiu, a sua perda aumentou um pouco, mas no resultado, lá na ponta, aquele item deu uma lucratividade maior. Consequentemente, quando você calcula, o índice de perda caiu. Bom, como o objetivo de qualquer supermercado é a lucratividade, e passando por isso, a gente tem que aumentar a satisfação do cliente, eu acho que é bem coerente a gente imaginar que num processo de desconfinamento a gente aumenta o lucro e ainda torna a jornada de compra mais fácil, né, mais agradável, que é
exatamente o caminho para a gente melhorar o nosso negócio, não é? Sim, sim. E aí, um ponto interessante que a gente costuma fazer nos treinamentos que eu costumo ministrar internamente dentro das empresas, uma das primeiras perguntas que eu faço ao time é: qual o objetivo da empresa? Aí o pessoal responde: vender. E não é vender. Tanto que logo depois dessa pergunta, quando eles respondem, eu faço no gráfico e coloco lá. Pego um produto, coloco custo R$10. Vamos vender R$10. Todo mundo fica louco. Não, mas não é. Vocês que disseram que era vender. Não, mas você não pode comprar por R$10 e vender por R$10. Eu falei: então qual é o objetivo da empresa? Lucrar. Aí eu falei: pronto, pessoal. Se vocês entendem que o objetivo da empresa é lucrar, aí vocês começam a entender qual é a essência do negócio. E a essência do negócio, ela está em atender bem o cliente. Porque se eu começo a entender que eu preciso, para lucrar, eu preciso ter cliente, eu preciso começar daí. Então, eu tenho que ter um bom atendimento ao cliente, eu preciso oferecer a melhor experiência para o cliente, eu preciso que o cliente entenda que ele esteja satisfeito. Então, para isso, o desconfinamento, ele é necessário. Eu sempre me lembro de um varejista que conversando comigo, ele falou assim: olha, às vezes a gente é obrigado a penalizar 98%, 99% dos clientes bem intencionados por conta daqueles que não são, né? E eu acho que vai muito por aí do que você está dizendo, né, Rose? Gustavo, porque existe o extremismo, né? A gente tem que se policiar nesse sentido. Você tende a querer atuar no extremo por conta da minoria. Então, o profissional de prevenção de perda, gestão de risco de modo geral, ele tem que calcular o risco, mas ele não pode ir para o extremo. Esse nome que você falou agora eu acho muito mais coerente, né? Gestão de risco, né? Do que prevenir ou perda zero, né? É engraçado isso, né? Porque a nomenclatura faz um sentido maior, né? Porque quando você está falando que gerencia risco, você não está dizendo que é risco zero, nem que é perda zero. Não, você está calculando o risco. E aí você está tomando decisões baseadas exatamente nessa análise, né? Nessa gestão, né? É essa a filosofia do que você prega hoje? Sim, porque a gente combina com a diretoria alta gestão quais são os riscos que a gente está correndo, expõe para eles as etapas e o que está combinado, a gente decidiu arriscar e vamos colher os frutos, colher os resultados. E aí não saiu legal, a gente recombina, realinha. Você calibra de novo, né? Exatamente. E o bacana, como você comentou há pouco tempo, que tem muita ferramenta no mercado. A gente tem ferramenta de proteção eletrônica, a gente tem ferramenta de BIs, inteligências artificiais. Tem a própria capacitação, treinamento, enfim. Então, melhoria de processos. Esse ponto é que eu acho interessante. Hoje, para você ser um executivo de prevenção de perdas, na minha opinião, você precisa de 2 pontos. Você precisa se autocapacitar, precisa investir em você. Preparo. Você precisa estar, inclusive, em feiras para estar se atualizando. Sim. Né? Você precisa, além de estudos constantes, atualizações, digamos, investimento em estudos para você precisa estar atualizado com o mercado. Você precisa, principalmente, fazer com que haja uma harmonia numa capacitação global dentro da empresa que você está trabalhando. Então, não é só treinamento. É medir o clima dentro da empresa. Entendi. Porque se você está lá... É um assunto que tem que ser transversal, né? Porque se você está lá sozinho, você não vai conseguir. E aí eu queria te pedir assim, alguns exemplos. Uma empresa que está num patamar mais elevado de gestão de riscos, de aplicação das técnicas, do instrumental, do ferramenta de tecnologia. O quão mais competitiva essa empresa é em relação àquelas que, eu vou dizer assim, no outro extremo, aquelas que dizem assim: não, perda está no preço. Eu repasso, já ouvi isso muito. Está no preço a perda. O que você acha? O quão uma empresa se torna mais competitiva utilizando todo esse arcabouço? Gustavo, eu acho que esse já é um tema antigo, mas que ainda é polêmico, porque assim, a pandemia veio para nos mostrar que não dá para repassar tudo no preço. Então, ela já respondeu isso. Já está respondido. Ela já respondeu isso. Ela já disse: olha, os preços ficaram absurdos porque a gente teve uma série de problemas, né? Faltou matéria-prima, faltou desabastecimento e tudo. E aí os preços para comprar, os custos ficaram altos e a gente não conseguia repassar.
Então, se a gente não conseguir repassar, já foi. Então, não dá para colocar a perda na margem. Não né? dá, né? Então, a pandemia respondeu isso aí. Então, quem acreditava nisso já teve a resposta. Nem precisou ninguém convencer ninguém. O mundo foi convencido. E aí, o que acontece? Eficiência interna. Eficiência estratégica, operacional, dê o nome que quiser. Vamos falar de eficiência. Para que eu seja mais eficiente, eu preciso ter a minha casa organizada. Então, a prevenção de perdas é isso. É porque se fala de prevenção de perdas e se olha só para gestão de estoque. É verdade. E não é isso. Verdade. Quando você fala de prevenção de perdas, é algo maior. Você fala, por exemplo, de perda financeira. Você fala de perda administrativa. Você tem que entender que a cadeia inteira administrativa, operacional, ela mexe com prevenção de perdas. Tanto que um profissional desta área, ele transita na empresa toda. Porque se você quer fazer, por exemplo, vamos fazer investimento em energia solar, vai reduzir, vamos fazer conta, né? Vai ter um investimento e vai ter ganho de redução de conta. Perda financeira. Você está reduzindo um tipo de perda. Né? Porque tinha um valor que você pagava ali no mês, um gasto, você está reduzindo. Fazendo despesa. Então você está reduzindo despesa, exato. Então o que acontece? É um tipo de perda. Mas eu já tinha isso. Sim, pessoal, a gente consegue reduzir, às vezes, em determinada situação. Eficiência energética, de modo geral. Você consegue reduzir, às vezes, 70%, 80% numa mudança dessa. E calcula isso num mês, num ano. Então, a prevenção de perdas ela é mais abrangente. É que ainda tem empresas olhando só para a gestão de estoque. E também a gente há de convir que nem o básico é feito, né? Que é a gestão de estoque. Entendeu? É verdade. Ô, Rose, um assunto que a gente gosta de falar, eu e você, enfim, a gente tem aí batemos altos papos aí fora do podcast, né? Que é a relação dessa área, né? Da área de gestão de riscos com o comercial. E como pode ser mais integrado e harmoniosa essa relação dessas duas áreas? Gustavo, eu acredito que a área comercial tem muitas, digamos, barreiras a superar com o fornecedor. Então, vou te dar um exemplo. A gente, como prevenção de perdas, a gente precisa negociar percentuais de indenização de avarias. Então, o comercial ele se desgasta muito nesse tipo de negociação. E o pessoal lá da prevenção, eles têm todos os cálculos, eles têm todos os históricos. Por que na hora de negociar, não vai alguém da área de prevenção para, digamos, amenizar, suavizar a situação do comprador? Existem empresas já que têm setores só para isso. Que esse setor é que vai negociar com o fornecedor. Porque você tem que botar tudo no contrato, você tem que ter as regras definidas. Para que isso? Para que não haja conflito. Imagina o comprador lá, negociando com o fornecedor, tentando negociar um melhor preço, aí, não, mas tem que indenizar essa avaria aqui. Então, ele quebra todo o poder dele de negociação. Então, uma forma de você amenizar é você tentar que a própria pessoa da prevenção vá lá e diga para o fornecedor, olha, existem regras. Então, as regras da empresa são essas, vamos conversar, vamos tentar fechar isso aqui em contrato. E aí você meio que vai blindando pelas regras e não deixa na pessoa para não dar esse ponto. Outro ponto é a própria prevenção de perdas, entender também a área comercial. Entender que em determinado momento, se as vendas não estão boas, o pessoal da área comercial também vai querer cancelar alguns inventários. E será que é importante cancelar? Às vezes sim. Por que é importante cancelar? Porque naquele momento as vendas não estão boas e aí volta para a história, né? Lucratividade. A venda é o mais importante em alguns momentos. Não é cancelar sempre. É entender o cenário, avaliar os riscos, entender se aquele combinado vale a pena e saber a hora de recuar. Não é sempre. Na pandemia a gente teve que recuar. A gente parou 3 meses de fazer inventário, porque a gente tinha que entender o que estava acontecendo. Depois a gente foi retomando devagar e tal, não sei o quê. Mas a gente mesmo falou, vamos parar. A gente sabia o que estava acontecendo. Isso é normal, isso faz parte. Então, esse estreitamento é um trabalho de combinar regras. Mas dentro das empresas, são quase uma queda de braço, né? São setores implicantes, digamos assim. É uma pena, né? É uma pena. Ô, Rose, para a gente terminar, a área de prevenção, enfim, a área de gestão de riscos, gera muitas estatísticas, muitas métricas, né? Como essas métricas estão sendo utilizadas por outras áreas da empresa?
Porque a gente está falando, acabamos de dar um exemplo aqui, que é do comercial e falar de quebra e botar isso na balança, botar isso na mesa de negociação, né, quando ele estiver com o fornecedor. E eu já participei de algumas negociações onde o fornecedor até compartilhou custos, né, investimentos, né, vamos falar assim, em prevenção, para poder desconfinar um item, por exemplo. Isso é comum, por exemplo, em bebidas alcoólicas. Mas também em chinelos de borracha, em outros itens também. Só que isso nem muitas vezes é uma negociação difícil, porque você não tem número, né? Você não tem métrica. E a partir do momento que a área de prevenção tem métricas, tem relatórios, tem números, em grande medida ela ganha poder também. E aí talvez seja o caminho para ela ser chamada para essa mesa. A gente vai voltar para um tema que eu tive há pouco tempo com vocês, né? Que é o famoso inventário. Uhum. Ele é primordial, precisa Sim. dele para poder você ter as métricas. Uhum. E, além disso, a gente precisa que tenha dashboards que criem os indicadores para você ter o mínimo necessário. Ruptura, acuracidade de estoque, você vai entender como é que tá a tua variação de estoque dentro dos períodos. Com acuracidade de cada categoria, a cada nível de produto, isso é um dado importantíssimo comercial. Eu trabalho com acuracidade desde 2005. Não tem como você trabalhar com prevenção de perda se você não tem acurácia de estoque. Então, esse dado ele é fundamental para o comercial. Na hora que você tem essa informação, ela está atrelada diretamente à ruptura. E você já está dizendo, olha, sua acurácia deste item está em 92%. Uhum. Ou seja, a assertividade de estoque a cada 100 tem 92. Nossa. Então você já está dizendo, 8 está com problema. Então o comercial já sai com a informação que cada vez que ele olhar para o sistema, ele já tem que descontar. Já tem que descontar. Porque historicamente aquele item vem dando essa informação. Não é um dia, não é um inventário, é ao longo do tempo. É isso, é uma série histórica, né? Isso. E aí o que acontece? Esse dado é o que faz a prevenção de perda sentar na mesa. Esse que vai empoderar o cara. Com o comercial e falar, eu estou aqui com dados, eu estou aqui com informação que te diz quanto você está perdendo, como é que está a tua recomposição de margem, em que sentido? Tua margem era tanto, mas depois da perda caiu bastante. Então, você quer fazer uma aposta? Quero, mas olha como é que está teu número. Você vai fazer uma aposta como? Só porque você quer? Não, vamos trabalhar o número. Então, tenho certeza que com os dados, um profissional dessa área, ele vai sentar na mesa de igual para igual. Porque ele vai falar de ruptura, ele vai falar de acuracidade, ele vai falar de quebra, entendeu? Ele vai ter argumentos suficientes para conseguir conversar no mesmo nível e entender as dores do outro lado, para que ele entenda que todos ali estão falando no fim da mesma coisa. Manter o negócio da empresa funcional, protegido, com o mesmo objetivo, aumentar a lucratividade. Agora, não é aumentar a lucratividade de qualquer jeito. Verdade. É aumentar a lucratividade da empresa com os riscos calculados. Por isso que você me ouve falando aqui, gestão de risco. Entendeu? Muito bem, gente. Então, com essa conclusão aqui que a gente está falando, que eu acho que é fundamental, gestão depende de números, depende de informações precisas, acuradas. Existe uma tecnologia disponível para isso e está ao alcance do varejista. Isso que é fundamental dizer. Obrigado, Rose. Até a próxima. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Estou à disposição sempre.